Olá! Então vamos dar continuidade à nossa aula anterior, né? E quando a minha criança quer pegar um objeto, quer fazer algo, quer desbravar corporalmente alguma situação, algum objeto específico, e eu não posso permitir, né? Eu tenho que trazer o limite porque ela pode se machucar, pode ser perigoso para ela. E didaticamente eu vou trazer alguns passos que você pode seguir aí no seu cotidiano, vai experimentando, mas o passo 1, o primeiro passo diante de uma frustração, então no exemplo da aula anterior, o Ian queria pegar a faca de pão sozinho para partir o pãozinho dele. Eu não posso permitir, né? Ele não tinha nem 2 anos, não tinha coordenação motora para isso, faca de pão não é um objeto para criança manusear sozinha. Então ele ficou frustrado, mesmo eu dizendo, explicando, filho, a faca pode te machucar, pode sair sangue, você pode, né, e você vai chorar, vai ser ruim. A faca não é para criança brincar sozinha, mas a gente pode partir o seu pãozinho juntos. Agora a mamãe vai guardar a faca. Se nesse momento ele chora, grita, esperneia, fica muito bravo, o que eu posso fazer? Primeiro passo, a gente acolhe, a gente valida a emoção, o sentimento, a frustração que vier. As pessoas confundem acolher com concordar. Acolher com passar a mãozinha na cabecinha da criança. Não é sobre isso. Acolher é abrir um espaço para o sentir da criança. Então, no caso da faca de pão, como é que eu vou acolher a frustração? Filho, eu te entendo. Você queria muito usar a faca do pão sozinho. Você queria muito usar essa faca sozinho e eu não deixei. Você tá chateado, você tá com raiva, você tá triste. É ruim mesmo quando a gente quer fazer uma coisa e não pode. Então, primeiro eu vou acolher, eu vou abrir um espaço para esse sentir. Tá tudo bem você sentir essa raiva aí. E aí aqui eu tô trazendo algumas possibilidades de fala que, claro, você vai trazer na comunicação com a sua criança do jeito que você sentir que é fluido, que não é forçado, que não fica muito mecânico. Não é para você decorar as minhas falas aqui, mas é só para você ter uma inspiração. Olha, você pode dizer assim: então, eu tirei a faca do pão da mão do meu filho, ele tá chorando, gritando, cara, a faca. Filho, olha aqui no olhinho da mamãe. Olha aqui, eu entendi. Você tá chateado porque você queria brincar com a faca do pão e mamãe não deixou. É ruim mesmo, você pode sentir isso aí. Segundo passo, né, que eu acho que é muito genuíno, eu uso diariamente aqui em casa com os meus filhos e é muito efetivo. Usar exemplos de quando você era criança e passou por alguma situação parecida. Pode ser que você não lembre, mas eu sugiro que até que traga ali, que crie um exemplo de quando você era criança. Então, alinhavando aí com o exemplo da faca. Filho, uma vez quando eu era criança, eu estava na casa da vovó Zezeca, da minha avó, e eu também queria pegar a faca da vovó para cortar uma rosca que ela comprou para a gente lanchar e a vovó não deixou e eu fiquei muito triste. Quando a gente fala essa palavra, parece que é uma varinha mágica. Quando eu era criança, eu também senti isso, eu também passei por isso, a vovó também não deixou eu fazer isso, eu também fiquei com raiva do vovô por isso. Parece que a criança ela se conecta, ela se abre para nos escutar e se conecta de uma forma muito imediata. Então, primeiro, eu vou acolher a frustração, você está chateado, é ruim mesmo, pode sentir isso. Segundo, eu vou dar um exemplo de quando eu era criança. Terceiro, depois eu vou trazer o limite, de forma segura, de forma clara e sem titubear. Filho, você tá chateado porque a mamãe não deixou você pegar a faca do pão, você tá com raiva, pode sentir isso. Quando eu era criança, eu lembro uma vez que eu fui na casa da vovó e ela também não deixou eu cortar a rosca para lanchar, eu também senti isso, mas não pode usar a faca de pão sozinho. Você é criança e a faca pode te machucar, então não pode usar. Mas depois eu vou retomar, quarto passo, tá? Eu vou acolher novamente. Mas eu te entendo, filho, você tá chateado e é ruim mesmo. Se precisar, pode chorar um pouquinho, se precisar, pode até gritar um pouquinho, se precisar. Porque a criança às vezes precisa dar uma vazão ao que ela tá sentindo. E por último, quinto passinho aí, eu vou redirecionar.
que é redirecionar? Eu vou trazer o foco para uma outra coisa. Olha, você viu isso daqui, esse potinho de geleia da vovó? Me ajuda a abrir? Que delícia essa geleia aqui. De que é? Vamos ver. Que fruta que é essa desenhada? Eu vou redirecionar. Eu não faço isso, o redirecionamento não é o primeiro passo. Porque eu não quero abafar, eu não quero despistar o meu filho da frustração. Primeiro eu vou cuidar da frustração. Eu vou acolher, eu vou dar um nome ali para a frustração, vou abrir um espaço para aquela frustração. Depois eu vou dar um exemplo de quando eu era criança. Depois eu vou trazer o limite claro. Não, filho, não pode. Depois eu vou acolher de novo, mas eu te entendo, é chato mesmo e tudo bem você ficar com essa raiva. Eu começo com acolhimento, fecho com acolhimento e depois eu vou redirecionar. Olha o que eu achei aqui, esse pote de geleia. Quem vai me ajudar a abrir? Aí eu já redirecionei a atenção do meu filho para uma outra coisa. Depois que eu cuidei da frustração, com presença, com acolhimento, com firmeza e com consciência. Eu estou ajudando meu filho no processo de autorregulação da necessidade corporal dele de pegar coisas, de experimentar coisas, né? Então, faço o convite para você experimentar esse caminho por aí.